Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 17, parte 2. Obrigada, disse ela modestamente. Não ousaria chamá-lo de Brad. Não fazia ideia de quantos anos ele tinha, mas como fundador da escola, presumiu que não era muito jovem e soava ser um homem, não um garoto como Baxter. Então, não podia fazer brincadeiras, pois não queria parecer grosseira. Enquanto conversavam, o guia voltou para buscá-la. Estava com um táxi esperando lá fora. Ele cumprimentou Brad com informalidade. Ela se despediu e o guia a levou para fora e a ajudou a entrar no táxi. Ela o agradeceu e deu o endereço ao motorista. E, como prometera, ligou para o escritório de Sabrina para dizer que estava a caminho de casa. Como foi? Perguntou a irmã, parecendo ansiosa. Tinha se preocupado com ela o dia inteiro. Foi ok, disse Anne evasivamente, mas depois sorriu na traseira do táxi. Tá, foi muito legal. Ora, que bom saber. Sabrina sorriu aliviada. Eu me senti como se estivesse mandando minha única filha para um acampamento. Fiquei nervosa o dia inteiro. Tive medo de que odiasse, ou de que alguém fosse mal com você. O que você aprendeu? Introdução aos preservativos. Ela riu ao falar. Como é? Na verdade, entrei na aula errada, depois de cair no meio-fio quando cheguei. Estudamos Braille. Melhor me contar tudo quando eu estiver em casa. Chegue em 1 hora. Anne havia deixado a escola pouco depois das 5. Eles frequentavam a escola das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, 5 dias por semana, por 6 meses. Era um curso intensivo. Quando Anne chegou em casa, Candy ainda estava se preparando para a viagem a Milão e havia malas espalhadas pelo quarto inteiro. Ficaria fora por 3 semanas. Mas depois do sermão de Sabrina naquela manhã, manteve tudo dentro do quarto. Portanto, Anne não tropeçou e caiu quando entrou. E então, Candy viu o joelho do jeans dela. Estavam rasgados e ensopados de sangue. O que aconteceu com você? Candy foi imediatamente solidária. Do que está falando? Seus joelhos. Ah, eu caí. Você está bem? Sim, tudo bem. Como foi a escola? Nada mal, cedeu Anne, sorrindo em seguida, parecendo mais do que nunca uma criancinha. Na verdade, foi quase legal. Quase legal? Candy riu. Conheceu algum cara? Sim, um cara na minha turma que é designer gráfico. Ele fez Yale e é gay. E o diretor da escola que deve ter uns 100 anos. Não estou indo lá para conhecer homens. Isso não quer dizer que não possa conhecê-los quando está lá. É verdade. Candy podia ver que ela estava favoravelmente impressionada. E fora os joelhos ralados, nenhum mal lhe acontecera. Parecia um primeiro dia aceitável para todas elas. Tammy ligou para ter notícias na manhã seguinte e também ficou aliviada por saber disso. Sabrina lhe perguntou se as coisas estavam correndo melhor do que antes de ter viajado no feriado. Não exatamente. Estou enfrentando uma greve e cerca de 400 outras dores de cabeça, mas estou bem. Soava estressada e esteve preocupada com Anne. Todas as irmãs estavam satisfeitas com o primeiro dia dela na Parker School, assim como ela. Sabrina esperava que isso fosse um bom presságio para o futuro e celebraram com uma garrafa de champanhe aquela noite. Capítulo
18. A semana de Tammy foi de mal a pior. Problemas com atores, problemas com a emissora, problemas com os sindicatos e os roteiros. No fim da semana, ela era um completo trapo e se sentia mais culpada a cada dia por não estar com as irmãs para ajudar com as consequências da morte da mãe. O pai parecia péssimo e Candy ficaria 3 semanas na Europa. Então, Sabrina estava cuidando de tudo sozinha. Supervisionava Annie sem ajuda, tentava animar o pai da melhor maneira possível à distância e tinha que lidar com uma carga de trabalho enorme no escritório. Nada disso parecia justo. E agora, com Annie para cuidar e o pai para visitar sempre que possível, era como se mal tivesse tempo para ver Chris. Ele dormia na casa delas algumas vezes por semana, mas Sabrina dizia mal ter tempo de falar com ele. Todas as responsabilidades caíam sobre seus ombros, nos de ninguém mais. E mesmo quando estava em casa, Candy era jovem e imatura demais para ajudar de verdade. Seus 21 anos estavam mais para 12 ou 6. Tammy teve um fim de semana longo, quieto e meditativo. O programa estava paralisado por causa da greve e já sabia que não poderiam gravar na semana seguinte por causa disso. O sindicato dizia que podiam resistir por semanas e a emissora de TV perderia uma fortuna caso isso acontecesse. Mas não havia nada que Tammy pudesse fazer. O que estava contemplando agora era sua própria vida. Passou bastante tempo quieta com Juanita, acariciando-a tranquilamente enquanto a cadelinha dormia em seu colo. Segurar um cachorro sempre lhe dera uma sensação de paz. E no domingo à noite, ela sabia o que queria fazer. A decisão tinha sido difícil. Era a coisa mais assustadora que já havia feito. Na segunda-feira de manhã, marcou uma reunião à tarde com o produtor executivo sênior do programa e outra reunião com o diretor da emissora de TV no dia seguinte. Queria falar com ambos, devia isso a eles e a si mesma. Ela parecia melancólica quando entrou no estúdio do promotor executivo sênior, que sorriu ao vê-la. Não fique deprimida. A greve não pode durar para sempre. Vamos resolvê-la em algumas semanas e voltar aos trilhos. A visão dele era mais otimista do que ela andara ouvindo pelo programa. Espero que seja verdade, disse ela ao se sentar. Não sabia por onde começar. A propósito, lamento por sua perda. Era a expressão que ela mais odiava. Parecia ser dita no automático e era uma maneira fácil de se expressar, como boas festas ou faço bons votos. Bons votos de quê? Não era apenas uma perda, era a vida da mãe dela e os olhos da irmã. Era por isso que estava sentada naquele escritório. Mas não era culpa dele. Era um bom homem e tinha sido um chefe decente. E ela amava aquele programa. Tinha sido seu bebê por todo esse tempo. E agora ela tinha ido devolvê-lo. Era como desistir de seu filho. Lágrimas lhe encheram os olhos antes mesmo de falar. Tammy, qual é o problema? Você parece triste. Estou, disse com honestidade, puxando um lenço de papel do bolso e estecando os olhos. Não quero fazer o que estou prestes a fazer, mas é preciso. Não tem que fazer nada que não queira, tranquilizou ele. Podia ver o que estava por vir. Então, estava tentando esvaziar um pouco o balão antes que estourasse. Mas ele já tinha estourado. Vim aqui pedir demissão, disse apenas, com lágrimas correndo pelas bochechas. Não acha que é um pouco extremo, Tammy?
disse ele com gentileza. Enfrentava crises todos os dias e sabia lidar bem com elas. Geralmente, ela também. Mas, acima de tudo, Tammy sabia que aquele não era o seu lugar naquele momento. Precisava ir para casa. Los Angeles tinha sido seu lugar desde a faculdade. Ela amava seu emprego e sua casa, mas ela amava mais ainda as irmãs. É só uma greve. Não é por causa da greve. Então o que é? Falou como se ela fosse uma criança. Era apenas outra mulher histérica sentada na cadeira diante de sua escrivaninha, embora tivesse enorme respeito por ela. Uma cena assim era totalmente atípica da parte dela. Minha mãe morreu em julho, como você sabe, e minha irmã ficou cega no acidente. Meu pai está em frangalhos. Preciso voltar para casa por um tempo e ajudar. Quer uma licença de trabalho, Tammy? Normalmente não cederia, mas também não podia perdê-la. Ela era vital para o programa. Eu pediria uma licença se isso não fosse injusto com você. Quero ficar em casa por um ano. Então vim aqui pedir demissão. Eu amo o que faço. Amo todos aqui. É algo que me deixa louca, mas não há nada que eu queira mais, exceto estar com elas. Elas precisam de mim em casa. Minha irmã mais velha está carregando um fardo pesado demais. A caçula é muito jovem e a que está cega agora precisa de toda a ajuda disponível. Então, estou de saída. Ela parecia abatida ao dizer isso. Era o maior sacrifício que já fizera, mas sabia que era certo. Deixar o programa era como deixar sua casa também. Tenha certeza? Ele parecia chocado, mas era impossível discutir com o que ela dissera. Estava óbvio que se tratava de um momento difícil para Tammy. Um momento bastante difícil, ele sabia o quanto ela era próxima à família. Incomumente próxima, que era raro. Tenho sim. Está desistindo de muita coisa. Eu sei. Nunca vou ter o teu emprego que ame tanto, mas não posso abandonar a minha família, disse de modo quase trágico. Mas senti em seu coração que era algo limpo, certo e puro. Isso a estava atormentando desde que voltara para Los Angeles. Não há problemas decentes para se trabalhar em Nova York. Sei disso também. Mas mesmo que trabalhe em algum programa de merda, é algo que tenho que fazer por elas. Nunca vou me perdoar se eu não fizer isso. No fim, é só um programa. O que elas estão enfrentando é a vida real. Minhas irmãs precisam da minha ajuda, assim como meu pai. É nobre da sua parte, Tammy, mas um sacrifício muito grande. Isso pode impactar sua carreira inteira. E se eu ficar? O que isso diz a meu respeito como ser humano? Perguntou, os olhos cravados nos dele. Ela não duvidou de sua decisão. Ele se espantou com a força daquela resolução, enquanto havia sentada do outro lado da escrivaninha. Quando quer partir? Perguntou ele, parecendo preocupado. Tão logo possível. Isso é com você. Não vou simplesmente dar no pé, mas gostaria de voltar para lá logo. Ele não tentou persuadi-la. Viu que não poderia. Se nos der uma semana, talvez eu consiga fazer com que um dos produtores associados pegue o cargo. Provavelmente ainda estaremos com a greve, então isso nos dá tempo. No ramo deles, ninguém permanecia por muito tempo assim que dava o aviso. Na verdade, costumavam ser expulsos pela segurança em minutos. Ele jamais faria isso com ela. A decisão estava nas mãos dele. Tammy estava preparada para fazer o que ele quisesse, mesmo que lhe mandasse sair em uma hora. Ela já havia tomado sua decisão.
semana que vem está ótimo. Sinto muito mesmo, disse ela, recomeçando a chorar. Sinto por você, disse ele com gentileza ao se levantar, dar a volta na escrivaninha e abraçá-la. Espero que dê tudo certo e que sua irmã fique bem. Eu também. Tammy sorriu em meio às lágrimas. Obrigada. Obrigada por ter sido tão compreensivo, por não me botar para fora. Não poderia fazer isso com você. Eu compreenderia se fizesse. Ele lhe agradeceu novamente e desejou boa sorte quando Tammy saiu do escritório. Tinham concordado que ela deveria sair na sexta-feira seguinte. Restavam-lhe 9 dias de trabalho. Depois, sua carreira na televisão estaria realmente encerrada. Por enquanto, pelo menos. E talvez nunca conseguisse um emprego decente outra vez. Sabia disso ao deixar o escritório dele, mas sentia de fato que não havia escolha. A reunião com o diretor da emissora de TV no dia seguinte foi menos emotiva. Ele, a princípio, ficou zangado. Depois se resignou. Achava que o que Tammy estava fazendo era loucura. Disse que ela estava jogando a carreira no lixo. E, como apontou, desistir do emprego, que era muito mais do que apenas um emprego, não devolveria a visão da irmã. Tammy argumentou que tratava-se da verdade, mas que sua decisão talvez ajudasse a irmã e aos outros que a apoiavam a superar um momento terrível. Ele podia entender seus motivos, mas não era a decisão que teria tomado, razão pela qual era diretor da emissora de TV e ela não. Mas Tammy também sabia que a vida pessoal dele era uma confusão. A esposa o trocara há 2 anos por outro homem, e seus 2 filhos eram viciados em drogas. Talvez, pelo ponto de vista profissional, ele estivesse certo, mas em termos de vida particular, ela não teria trocado a sua pela dele. Preferia destruir sua carreira, abandonar as irmãs. E talvez um dia houvesse outra oportunidade para ela, mesmo que numa emissora diferente. Por enquanto, tinha que confiar no destino. Ela estava fazendo sua parte. Talvez o destino fizesse a dele. Agradeceu o diretor da emissora por seu tempo e deixou o escritório. Estava feito. Tudo o que poderia fazer agora era concluir essas 2 semanas. E tinha decidido não contar nada para Sabrina nem para Annie. Sabia que seriam contra para o seu bem. Esse era um presente que estava lhes dando. Era sua escolha. Começou a fazer as malas calmamente nas 2 semanas seguintes. Tinha decidido não alugar a casa. Por enquanto, tinha recursos para mantê-la do jeito que estava e deixá-la fechada. Tinha economizado dinheiro e possuía bastante disponível, mesmo que não trabalhasse pelo próximo ano, mas planejava arranjar algo para fazer em Nova York. Nunca se sabe o que pode acontecer. E com sorte, ela estaria de volta em um ano. Então, não venderia nada, nem faria mais nenhuma mudança radical. Ao menos, ainda tinha casa, mesmo que não tivesse um emprego. Seu último dia de trabalho foi de partir o coração. Todos choraram quando ela foi embora, inclusive Tammy. Foi para casa completamente esgotada naquela noite e deitou-se no escuro, com Juanita dormindo em seu peito. Tinha arrumado tudo o que queria levar em 4 malas grandes. Estava deixando o resto. Pegou o voo das 9 da manhã no dia seguinte, um sábado, e aterrissou no JFK, em Nova York, às 5h20 da manhã do horário local. Tocou a campainha da casa pouco antes das 7. Nem sabia se estaria em casa. Caso estivessem passando o fim de semana em Connecticut, poderia ficar no hotel até domingo à noite.
Não houve som lá dentro por alguns minutos. Então, Sabrina abriu a porta e encarou Tammy, que parecia muito solene, parada ali, com suas 4 malas imensas e Juanita em sua bolsa.